Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar seu ministério destruído. Porque eu nunca vi ninguém ter sucesso no ministério falando mal de outros pastores. Eu nunca vi. E não vai ser você o primeiro. E a pior coisa é ver crentes difamando e caluniando o pastor. E você está contribuindo para isso. E Deus vai cobrar você isso. Eu estou dando aqui um alerta. Vamos ver o final. Eu já vi esse filme. E quem fez isso hoje, fez no passado. Talvez ele ainda era garoto. Ele era garoto. Devia de ter uns 10 para 12 anos. Quando esses caras eram os ases na igreja evangélica brasileira. E hoje estão destruídos, desmoralizados. E cuidado. Cuidado. E eles eram homens de Deus. Íntegros. Eu não estou dizendo que você não é íntegro. Mas cuidado. Cuidado, colega. Você está entrando num caminho que pode destruir teu ministério. E não diga, esse grande líder, eu alertei ele, ele debochou. Quando eu falei, cuidado, que você está combatendo contra gente que Deus chamou. E aí vai dar conta, Deus não é a pessoa. Eu queria deixar isso aqui bem claro, mas muito claro para todos vocês. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Johnny Marques. E eu quero estar falando aqui um pouco sobre este vídeo que nós acabamos de ver. Eu sei, meus amados, que esse terreno no qual pisamos agora é um terreno muito perigoso e delicado. Eu nunca fui a favor de citar nomes, de estar falando mal de nenhum e de nenhuma serva do Senhor, servo do Senhor. E nem tenho como objetivo apontar ou atacar nenhum servo e nenhuma serva do Senhor. Eu me recordo que quando eu era mais jovem do que sou, que ainda não sou velho, eu assistia muitos vídeos do pastor Paulo Júnior. E um dos fatores que me fez parar de assistir seus vídeos foi porque eu não gostava muito de ver citar nomes. O pastor Silas Malafaia tem os erros dele, né, que a gente vê muitas vezes a questão de ser polêmico e tudo mais. Porém, meus irmãos, quando a gente olha o perfil de todos e de todas as servas de Deus da Bíblia, nós vemos que todos também tinham aí o seu espinho na carne, digamos, né? Seu espinho na carne. Eu torço e oro muito pelo ministério do pastor Paulo Júnior, né? E quero muito que ele se reerga logo. Eu não vejo que esse pecado dele foi algo grave, se realmente só isso não é algo grave. É algo que até tem muitos líderes que infelizmente tem esse pecado aí, mas não está nem aí, né? E a igreja aí, né, foi tratar dessa situação, ele se retratou e louvo a Deus pela vida dele. Não gera escândalo, não gerou escândalo, né? Como se fosse um adultério, como se fosse aí um outro pecado que costuma acontecer contra os pastores. Pelo contrário, as pessoas estão dando até apoio a ele, né, pastor Paulo Júnior. Então, meus irmãos, eu vejo que nós, como cristãos, como irmãos, não devemos e não podemos apedrejar, mas sim orar uns pelos outros e ter muito cuidado. E ter muito cuidado, porque a Bíblia manda a gente ter cuidado. Ter cuidado de ti mesmo. Quem está de pé, cuide para que não caia. Todos nós estamos sujeitos. Que nós possamos viver de maneira a agradar a Deus e a não viver a julgar erroneamente, apontando o pecado do outro como se nós também não tivéssemos nenhum tipo de pecado. Porque a Bíblia diz que da maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. E isso é um perigo muito grande, porque se eu condeno o meu irmão por um pecado, eu posso estar apontando o meu pecado também, né? Eu me lembro de ter visto um vídeo do pastor Paulo Júnior que me feriu, porque ele falou ali do Myles Munroe, né? Do Dr. Myles Munroe, que já até morreu, já partiu. E eu gostava muito de ver os vídeos dele. Mas nada a ver, meus irmãos, nada a ver. Não estou aqui para falar dele, né? Só assim que uma das coisas que eu discordava era justamente de estar citando nomes de pastores. Porque muitas vezes aqueles pastores são servos de Deus, têm suas falhas.
às vezes está com o ministério um pouco voltado para outra coisa que talvez não seja o foco principal de Deus, mas com toda certeza a multiforme graça de Deus também alcançou aqueles pastores e Deus dessa multiforme graça está trabalhando neles para que eles vão para o céu, porque, meus irmãos, a quantidade de pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, que não temem a Deus, que não vai para uma igreja, é muito maior do que as que vão para a igreja. Então, se nós estamos dividindo a nossa casa, ou seja, os crentes estão lutando, brigando uns contra os outros, o inimigo está muito feliz com isso, esse é o objetivo dele. E que nós não possamos ser esse tipo de gente que vai brigar uns para com os outros, brigar irmãos com irmãos, porque assim, se nós fizermos, estaremos agindo de acordo com a vontade do próprio diabo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por assistir e se inscreva neste canal para estar por dentro aí da palavra de Deus, da forma certa da conduta de um cristão, que é isso que eu quero estar trazendo para vocês. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês e a paz do Senhor Jesus.